Meu nome é Eliane Helena Dornelles Schneider, sou natural de Porto Alegre. Eu nasci em 7 de agosto de 1956, então pertinho aí de fazer aniversário, bem marcante a data, né? O meu pai se chamava Valdemar Jorge Schneider, já falecido. Ele nasceu em 1914. A minha mãe faleceu também ano passado, já com 96 anos, Maria Oswaldina Dornelles Schneider. O meu pai mecânico e a minha mãe dona de casa. Uma curiosidade a respeito do meu pai é que ele era mecânico da Companhia Energia Elétrica, que na época era uma empresa de capital americano dos Estados Unidos, da América, e que se estabeleceu aqui. E o meu pai, apesar de ter tido pouca instrução, era muito inteligente e lia alemão, por ser descendente de alemães, então ele lia alemão e ele recebia as revistas, né, em alemão e entendia bem, então ele se especializou na manutenção e conserto das turbinas da termoelétrica, no caso, que funcionava naquela ocasião. Essa termoelétrica foi desativada já faz algum tempo e essa companhia Energia Elétrica ela foi encampada pela CE e o meu pai trabalhou na usina do gasômetro. Então uma curiosidade interessante é que hoje é um prédio que foi tombado e que lá funciona tem várias atrações culturais naquele prédio, um dos cartões postais da cidade. Tenho 2 irmãos, uma irmã, os 2 mais velhos, a minha irmã Elaine Dornelles Schneider, meu irmão é Jorge Pedro, ela professora, hoje aposentada, e o meu irmão, representante comercial também, hoje aposentado. Meu irmão tem um sítio, tem uma vida muito boa, eu sou a filha caçula, né? E sempre fui calma, uma criança calma, também criada mais entre adultos e muito estudiosa. Sempre gostei muito de estudar e curiosa em diversas áreas de atividade, ciências, história, geografia, artes, música, mas sempre muito estudiosa. O que eu trago da infância é exatamente isso, uma criança que estudava muito, que era muito interessada em leituras. Eu levava volumes do livro, eu lembro na época era o Tesouro da Juventude, eu levava os volumes para a escola, para mostrar para os colegas e gostava de fazer trabalhos de grupo, brincava, nós tínhamos um quintal grande, então brincadeiras assim com natureza, com plantas, e sempre fui muito interessada também nessa parte de plantas e natureza, né? Mas me interessava por várias áreas. Esse interesse ele foi espontâneo já justamente porque nós tínhamos essa possibilidade de ver plantas e flores, enfim, né? No nosso próprio, em volta dali de casa, no quintal e nas redondezas. Mas quando eu optei pela faculdade de farmácia, na verdade eu pensei que fosse mais ligada à área de biologia. Me interessava muito a área de biologia. Mas eu vi depois que a farmácia era mais voltada para a química, enfim, mas o interesse inicial foi pela área biológica, né? Eu fiz o curso de farmácia, graduação em farmácia. Na época, se passava primeiro pela graduação em farmácia e depois poderia se escolher ou indústria farmacêutica, ou tecnologia de alimentos, ou bioquímica. Na verdade, na época, o campo de trabalho aqui era muito maior na área de bioquímica e análises clínicas, né? Então eu entrei focada mais na área de análises clínicas, mas depois acabou deu uma virada, uma guinada na minha vida, né? Eu me formei em 1980. Na verdade, eu entrei em 75, mas eu tive dúvidas a respeito de se deveria seguir mesmo em farmácia, porque como eu comentei com você, eu esperava que fosse mais voltado para a biologia e aquelas químicas do início da faculdade de farmácia assustam um pouco. E durante a faculdade eu vim a conhecer um estudante de arquitetura que depois veio se tornar meu marido e sócio e já era muito interessada também, como eu disse, né, em artes e outras áreas, e me interessei mais ainda. E aí acabamos nós montando uma loja de artesanato, quer dizer, nada a ver com farmácia. Uma loja de artesanato brasileiro, nós trazíamos peças do Nordeste, do Norte, de Minas Gerais e tivemos sucesso. E como ele fazia arquitetura, eu fiquei um pouco em dúvida se eu deveria seguir na faculdade de farmácia, então eu tranquei por algum tempo a faculdade de farmácia, prestei outro vestibular no ano seguinte para artes plásticas e fui aprovada novamente também na Universidade Federal. Eu tranquei a farmácia e cursei um pouco de artes plásticas. Mas aí veio uma coincidência
que acabou me conduzindo então para a área de cosméticos. Nós tínhamos o comércio de artesanato e aí, por coincidência, por acaso, vamos dizer assim, uma certa ocasião, recebemos, junto com esses artigos de arte, então, de artesanato indígena e outras peças, nós recebemos perfumes artesanais que são feitos, inclusive, até hoje, naquela região norte. Então, aquelas garrafinhas com raízes dentro, acho que é vetiver, que eles colocam em outras plantas, casquinhas aromáticas, né? Recebemos, nos mandaram para ver que tal teria saído daqui, assim como sachês, as próprias raízes e saquinhos com aquelas ervas perfumadas. E colocamos à venda. E quando colocamos à venda foi uma surpresa, porque eles se esgotaram rapidamente, venderam rapidamente. Aí quando eu observei que ali poderia ser um caminho, digamos, que eu poderia me interessar pela perfumaria, eu acabei voltando para o curso de farmácia. Eu resolvi voltar para o curso de farmácia já com um objetivo, né? Então, de trabalhar primeiramente com perfumaria, em função daquela experiência que eu tinha tido. E posteriormente, então, é que montamos a linha cosmética. Então, a empresa que na época nós trabalhávamos com artesanato, chamava-se Brasil Nativo, veio a dar nome para a nossa indústria, né? Uma indústria que foi fundada lá nos anos 80. No começo foram vários perfumes, e seguindo aquela inspiração, né, na primeira inspiração que nós tínhamos tido, então eram bem naturais as fragrâncias, sândalo, patchouli, madeira, e depois fomos sofisticando um pouco mais. Então no começo eram bem simples, bem naturais, e a linha chamava Cheiros Naturais, e com essas fragrâncias então assim bem focadas na natureza. Mas depois, com o tempo, nós fomos sofisticando um pouco. Aí surgiram nomes como Pecados Mortais, nós tínhamos masculino e feminino, e outras fragrâncias também. Lembro que nós lançamos também no início uma Del Colônia chamada Manaus, já como, digamos, um precursor depois da toda a tendência de produtos derivados da biodiversidade amazônica, né? Então tivemos muito sucesso no começo com esses perfumes artesanais, naturais. Depois a coisa evoluiu um pouco mais para outros tipos de fragrâncias. Nós começamos aqui, né, no Rio Grande do Sul. A nossa loja, que era de artesanato, ela é localizada no centro da cidade, aqui, centro histórico, como se diz hoje. Então foi a primeira, né? Depois nós inauguramos uma loja própria, quando foi inaugurado aqui também, juntamente com o Shopping Iguatemi. Então nós tínhamos já a loja do Shopping Iguatemi. E depois, um pouquinho depois, inauguramos uma loja no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre também. Então passamos a ter 3 lojas e aí as coisas foram progredindo no caminho das franquias. Então nós tínhamos as nossas lojas aqui, depois algumas outras pessoas montaram lojas no interior, e lembro que até no Rio de Janeiro, na época no Shopping Rio Sul, havia também lá uma loja com a franquia Brasil Nativo. Então se espalhou bastante. Tivemos muito sucesso cedo, né? Nós éramos muito jovens, 20 e poucos anos, e já estávamos com muito sucesso. Era uma empresa que cresceu rapidamente, foi uma empresa que cresceu rapidamente. E aí já tínhamos também não apenas mais só perfumes, mas também tínhamos cremes, linhas de cremes muito naturais. Naquela época era muito forte o segmento natural. Então a Natura tinha surgido um pouco depois, o Boticário mais ou menos na mesma época, e as empresas daquela época eram todas voltadas para o segmento do natural, né? Então nós seguimos essa linha também. Então tinha linha de cenoura, abacate, alface e uma série de outras linhas de tratamento, não só perfumes, corpo, rosto, etc. Aí nós trabalhamos juntos durante algum tempo, mas aí por problemas pessoais eu resolvi deixar a empresa, resolvi me afastar e partir para outras coisas. Foi bastante difícil, uma fase bastante difícil, já que envolvia a vida pessoal e profissional. Então eu me afastei e a empresa seguiu com o meu ex-marido. Ele seguiu por algum tempo com a empresa, mas depois ela veio a ser vendida e já passou por alguns donos e existe até hoje. Brasil Nativo existe até hoje. Passou por outras administrações, mas ainda está firme. É uma empresa que já tem os seus 36 anos e ainda está presente no mercado. Eu fui casada, não é? Tivemos a filha e um período de grande progresso ali, profissional, né? E durante esse tempo, também tem algumas recordações interessantes do tempo que trabalhamos no Brasil Nativo. Eu fui representante da ABC aqui.
a Associação Brasileira de Cosmetologia. E naquela época a ABC era precursora em cursos. Ainda não haviam cursos como tem hoje várias empresas dedicadas a cursos, né? Então a ABC vinha muito de São Paulo para cá para realizar então cursos. E naquela época eu conheci pessoas muito influentes e de destaque da cosmetologia, como o Arthur Gradin, que foi presidente da ABC, eu conheci naquela ocasião, como você, Hamilton, né, que também nos conhecemos naquela ocasião, o Carlos Alberto Trevisan, o Marco Antônio Carmini, que na época era da ENC, hoje está na CRODA, é o diretor, né, presidente, não sei exatamente qual é o cargo dele, o Antônio Celso Sampaio, que é um químico que foi muito importante também, né, na nossa cosmetologia. Então eu conheci muitas pessoas e aprendi muito com essas pessoas. Tive muitas boas experiências com essa minha vivência e com o conhecimento de todos esses profissionais. Eu gosto de alguns esportes, caminhada, alguma coisa em relação a esportes aquáticos e hidroginástica, e gosto muito de música, de cinema, né? Tenho literatura também, gosto de ler, várias outras áreas de interesse meu. Bem, então, quando eu me afastei do Brasil nativo, eu tinha uma filha pequena, não é? E tinha que trabalhar em outras áreas, então foi uma época difícil, como eu havia comentado antes, e eu cheguei a ter trabalhos simultâneos. Então eu atuei em farmácia de manipulação, mas os três, digamos que me permitiam, né, eu poderia fazer as coisas simultaneamente, porque eu não tinha vínculo direto de full time com todos eles. Eu trabalhei em farmácia de manipulação. Esse trabalho de farmácia de manipulação foi junto a uma empresa bastante destaque aqui no Sul, que era uma farmácia que pertencia ao Puro Hotel, que é um spa que é bem conhecido aqui, inclusive não só no Brasil, mas no exterior também. Eu trabalhei lá durante algum tempo, quase 10 anos. Trabalhei em indústria cosmética também, e trabalhei em uma empresa, uma distribuidora, representante distribuidora de produtos da antiga Henkel, hoje Cognis, que é a Embacaps. Então lá eu fazia um trabalho de assessoria. E essa área, esse trabalho na Embacaps foi muito interessante, como eu prestava assessoria aos clientes deles, eu também tinha muito que aprender em relação a produtos. Eu buscava muito, né, para ajudar o cliente, então isso também me trouxe muito aprendizado. E lá, através da Embacaps, eu me reencontrei com o Antônio Celso Sampaio, que estava iniciando com os cursos. Na época, ele trabalhava na Campineira, importadora Campineira, que apresentava os produtos da Henkel, né? E eles nos davam um treinamento. Nós éramos distribuidores, então nós íamos a São Paulo, tínhamos treinamento muito com o Antônio Celso Sampaio, também com o Carmini, na época da Henkel, né? Então eu aprendi muito com esses profissionais. E assim, o que eu mais aprendi foi a maneira de raciocínio, né? De desenvolvimento de formulação, de estudar a parte química, de ter da base da tentativa e do erro. E lembro também muito do Antônio Celso Sampaio, que dizia, para se ter a experiência em pesquisa e desenvolvimento de cosméticos, é necessário colocar o umbigo na bancada. Quer dizer, o importante é a prática, é tentar, é repetir, é não dar certo. Isso que eu aprendi muito em relação a ser um raciocínio, porque nós ficávamos muito presos à teoria, ao mecanismo e tal, e na verdade tinha que se ver muito a parte química e a prática, né? Eu aprendi muito nesse sentido. E depois disso, então, trabalhando simultaneamente nesses locais, e como eu falei com o Antônio Celso, já estava iniciando os seus cursos também, até foi ele próprio, o Antônio Celso, que me convidou uma vez para dar um curso numa outra empresa, numa outra entidade, e eu fui, me dei muito bem, e quando também nessa atividade da Embacaps, que era distribuidora da Henkel, nós éramos convidados a palestras e participávamos de workshops, seminários, então eu fui praticando nessa área de ministrar cursos e palestras, né? Fui pegando prática. Até que em 1995, começou lá no início dos anos 90, eu recebi um convite para ser professora substituta na faculdade de farmácia, na disciplina de cosmetologia, porque a professora que era titular estava fazendo mestrado e depois doutorado na França. Então eles abriam vagas para professor substituto como contratados, né? Então eram períodos de contrato que nós éramos escolhidos então. Aí eu fui escolhida, fui convidada, melhor falando, para assumir
essa disciplina como professora substituta, e aí eu redescobri essa vocação, né, de professora, porque já tinha visto que eu tinha essa vocação no passado, mas eu redescobri, vi que tinha talento para isso e tinha facilidade, boa comunicação com os alunos. E aí eu fui convidada para ser paraninfa da turma de 95, segundo semestre. Fui paraninfa, foi muito gratificante, uma experiência muito boa. Aí permaneci mais um semestre, em 96, com mais uma turma, e fui professora homenageada. Eu tive sucesso nessa minha trajetória ali breve, mas muito gratificante, e tive muito sucesso nessa trajetória. Então, com essa experiência que eu tive na Faculdade de Farmácia da URGS, eu me entusiasmei para montar cursos aqui, que na época não havia. Eu já vi algumas empresas em São Paulo que ministravam curso, mas aqui não havia. Então, eu resolvi montar um curso de cosmetologia em módulos. Isso foi em 96. Aí eu montei o curso extensivo de cosmetologia com 9 módulos, então ele começava, era de abril a novembro, abril a dezembro no começo, depois houve algumas modificações. E o módulo começava com anatomia e fisiologia da pele, depois íamos evoluindo nos assuntos, né? Então eu pegava desde o mais básico até os lançamentos mais inovadores, os lançamentos mais recentes. E também tive sucesso. Comecei despretensiosamente e o curso teve um sucesso na primeira edição, aí foi repetindo, até que lá pelo ano 2000 eu comecei a montar cursos em outras áreas também. Então, no início era cosmetologia, eu era a principal ministrante, mas eu comecei também a convidar outros palestrantes, né? Até que a partir do ano 2000, aí então nessa etapa eu já havia me afastado daqueles outros trabalhos que eu tinha, aos poucos, né? Fui deixando o outro, até que a partir de 2001 eu passei a me dedicar totalmente então para essa atividade de cursos com uma nova empresa chamada Instituto Magistral, uma empresa voltada para cursos, consultorias, treinamentos práticos, né? E inicialmente eu era a principal ministrante, mas depois eu abri para outros cursos e aí comecei a convidar então figuras profissionais de destaque também, que eu convidei muitos para virem dar palestras aqui, tanto do Rio Grande do Sul quanto de São Paulo e de outros estados, né? Sim, o Instituto Magistral. No início nós ministrávamos em hotéis, depois nós passamos a ter, no ano 2000 eu tinha uma sede, aí lá nessa sede nós tínhamos um laboratório, então nós fazíamos desenvolvimento de produtos, aulas práticas, né? Ainda não dávamos aulas lá, era uma sede pequena, então as turmas, as aulas eram ministradas no hotel e ali nós tínhamos a nossa sede e o laboratório para desenvolvimento de produtos e também para testes de formas. Então aí passamos a ter, além dos cursos, nós passamos a ter também desenvolvimento de produtos e aulas práticas, né? Nessa sede nós já podíamos fazer as aulas práticas. Não somente na área de cosmetologia, mas como a minha formação é de farmácia e aqui no nosso estado nós temos muitas farmácias, aliás, elas iniciaram anos atrás aqui, não é? Reiniciaram, digamos assim, desde do tempo das boticas havia tido uma diminuição na atividade das farmácias, elas reiniciaram aqui no Rio Grande do Sul, então também eu atendia muito esse segmento das farmácias de manipulação, não apenas na área cosmética, mas manipulação de cápsulas e outras em função de medicamentos em geral, né? Área de produtos veterinários, odontologia. E aí então é que incentivei bastante a vinda de outros profissionais para ministrarem aulas aqui. Por exemplo, um grande amigo também que eu gostaria de citar, que é o Luiz Antônio Paludetti, que é farmacêutico, nosso mestre, como a gente chama, né? E que sei também é um colaborador da revista, né? Tem uma coluna lá que fala também sobre manipulação magistral. Um grande amigo que veio várias vezes aqui ministrar cursos, assim como vários outros profissionais, né? Que tiveram a oportunidade de vir aqui participar dos nossos cursos. Nós evoluímos bem com os cursos, mas claro que o mercado mudou. Primeiro porque surgiram outras empresas, né? Empresas muito fortes, de São Paulo principalmente, que cresceram, se expandiram para o Brasil todo. E também o que houve é que a própria evolução da internet, né? Então nós vimos assim que as respostas eram mais, que na época que eu comecei com os cursos lá em 96,
As pessoas tinham mais necessidade de se locomoverem para cursos porque as informações não eram tão fáceis, né? Então nós íamos aos congressos, enfim, havia outras formas, mas não era tão fácil como acabou se tornando com o fortalecimento, né, da internet. Então, os próprios fornecedores então criaram seus sites e passaram a responder as suas dúvidas, as dúvidas dos seus clientes diretamente. Formaram-se grupos na internet de debates em relação a dúvidas nas mais variadas áreas. Então, o conhecimento ficou bem mais democrático, né? Então, isso repercutiu também nesse mercado de cursos. E os cursos do Instituto Magistral, nós não tínhamos um curso de especialização. Então, ele era um curso em módulos, como havia outros na época em São Paulo e outros estados, mas ele não dava um título de especialista. E aí, claro, passou a haver cursos com o título de especialização. Então, nós começamos a fazer, primeiramente, desmembramos o curso, já não era mais, a pessoa não tinha mais a necessidade de assistir os 9 módulos, passava a assistir os módulos que poderiam escolher. E claro que isso também pulverizou, não é? Pulverizou, os alunos pulverizaram-se para outros cursos também, principalmente em busca de títulos de especialização. E aí então nós diversificamos, fizemos alguns cursos em vídeo, fizemos cursos à distância na forma de apostila, outros em vídeo, enfim. Então aqueles cursos presenciais que nós tínhamos com turmas grandes, assim tipo 60, às vezes 80, ou dependendo do curso até um número maior, já não era mais o caso. Então nós passamos a fazer cursos menores, alguns na sede, para turmas menores, também com demonstrações práticas, e isso foi evoluindo até brevemente, até, digamos, o ano de 2012, 2013, porque aí nós sentimos que realmente era necessário fazer uma mudança, que as coisas estavam mais no caminho do ensino à distância, né? E que já haviam empresas muito fortes que estavam dominando o mercado nessa área de cursos, principalmente com os cursos de especialização, que aí, no caso, requer também uma estrutura maior. Os cursos de especialização ou são de universidades ou são de empresas que buscam parcerias com universidades, exige um investimento muito maior, um corpo docente muito variado e que fugia da nossa, digamos, nosso tipo de trabalho como ele havia sido formado. A partir daí, então, eu fui diminuindo um pouco a área de atuação e atuando mais em consultorias, em treinamentos in company, que é o que a gente faz hoje, apesar de não termos suspendido, não termos parado com os cursos, continuamos, mas mais focados hoje em consultorias e treinamentos práticos. Imagina que eu trabalhei simultaneamente em 3 empresas, né? 3 atividades diferentes, e ainda montei um curso, e o curso eu fui a principal ministrante durante tanto tempo, e eram cursos que passava o dia falando, né? E às vezes era o sábado e o domingo, depois passou a ser só sábado, aí depois eu comecei a dividir com outros palestrantes, então claro que não mais nesses moldes de atuação, mas eu continuo prestando as consultorias, os treinamentos, desenvolvimento de produtos também, pretendo continuar trabalhando num ritmo mais lento, né? Mas provavelmente eu vou alternar então períodos de trabalho aqui com períodos com a minha filha que mora na Itália, em Florença, na Toscana, uma região tão linda, e que tem lá também linhas cosméticas maravilhosas, né? A Itália tem produtos maravilhosos, aquela região da Toscana ali é muito inspiradora. Quem sabe criar algum produto, voltar a ter uma linha que hoje também facilitou nisso, não se precisa mais ter uma indústria, né? Pode se terceirizar, isso evoluiu bastante, então quem sabe trazer uma inspiração e montar produtos, muitos planos.